ES Hoje, a gente te conecta com a notícia. A série Impacto surgiu para tratar de assuntos como sustentabilidade, ESG, impacto positivo e como todos esses temas se relacionam com o nosso dia a dia. Nessa série, eu, Eduardo Couto, estou ao lado aqui da Alicia Mesquita. Seja bem-vinda. Obrigada, Couto. Alicia está lá no Impact Hub e hoje a gente conversa com a Marília Debanet, que é uma das conselheiras lá do Instituto Movive, é também uma das idealizadoras do projeto Barra Limpa, rumo ao lixo zero, também chamado aí de Barra Sustentável, que está tentando implantar uma Barra do Jucu assim mais limpa, mais sustentável, mais tranquila e mais bonita para quem vive naquele lugar. Seja muito bem-vinda, Marília. Muito obrigada pelo convite de vocês, fiquei muito feliz. Mais feliz ainda da gente poder estar conversando, né, sobre essas práticas que no dia a dia todo mundo pode fazer. Marília, eu queria começar a nossa conversa falando aqui um pouco desse seu processo de ser uma publicitária das maiores agências ou da maior agência de publicidade do Espírito Santo e hoje está trabalhando com sustentabilidade e principalmente idealizando projetos que tem muito bom na massa. Como que é esse processo de transitar desse meio da publicidade para a sustentabilidade? Adorei a pergunta, porque é isso aí, né? Eu acho que a publicidade é você vivenciar tudo e fazer as coisas acontecerem, né? Porque eu acho que as coisas acontecem não só a gente falando, mas a gente fazendo. Então, eu vejo que ações são fundamentais. Então, hoje está muito na moda, né? Mas eu toda a vida acreditei nisso, né? E sempre procurei trabalhar com projetos que pudessem. Trabalho com comunicação, eu preciso dar uma outra luz para questões que são muito importantes para a sociedade. E assim a gente trabalha em algumas causas, como é do câncer infantil. Inclusive, estamos lançando um filme agora maravilhoso sobre sinais. Aqui, né, eu sou parceira da Cássia, a gente é parceiro da Cássia há muitos anos. A questão da separação de resíduos, que a gente sempre trabalhou por isso. Então, são questões que estão lá no DNA da MP. Esse envolvimento é porque eu acredito no fazer. E nessa coisa de fazer, também você comentou dessa parte da propaganda, é uma coisa que interfere muito o público em geral, porque normalmente a gente sabe que tem que fazer, não sabe como, e às vezes a propaganda é onde vai estar a informação do que você tem que fazer. Exatamente. Como é que é? O que é o lixo zero? Explica pra gente, então, já começando essa parte de propaganda, o que é o lixo zero e qual o objetivo dele? Que conceito é esse de lixo zero? Esse conceito, né? Lá, há uns tempos atrás, a Cristina Pupim, lá do Instituto Movive, sempre falava: Marília, precisamos entrar nesse movimento Lixo Zero, procurou o Instituto Lixo Zero, ela sempre me falou sobre isso. E eu meio assim, né, falava, lixo zero. Não me interessei muito. Mas aí, um certo ano, aí, há uns tempos atrás, eu escutei um congresso, né, que foi feito aqui no Brasil. O Rodrigo Sabatini é um precursor aqui no Brasil desse movimento, né, com o Instituto Lixo Zero Brasil. Tem o Instituto Polis também, em Belo Horizonte. E pronto, aí caiu a ficha. Eu falei, nossa, a gente está trabalhando a questão de separação de resíduos e eu não entrei nessa rapidamente, né? Mas aí entendi o que é esse conceito lixo zero. Aqui a gente é só uma partezinha, mas ele se trata somente de uma expressão do cuidar. O cuidar é tudo, e o cuidar nas mínimas ações. Então, a gente conhece bem todos os R's, né? Vamos repensar. Então, começa por aí. Esse conceito lixo zero é você diminuir ao máximo o seu impacto aqui. E é você ter responsabilidade sobre isso. Então, é você ter a responsabilidade sobre o seu consumo e sobre, principalmente, como você está descartando tudo isso que você consome. Não é só abrir o pacote, jogar no lixo, pegar o saquinho e mandar embora. Muito simples, né? O que todo mundo faz. Mas acontece que a gente, assim como sociedade, a gente está muito acostumado que o outro faça para a gente. É a prefeitura que tem a obrigação de fazer isso. Eu não sei o quê. A gente sempre transfere. Só que isso, enquanto cada indivíduo não cair em si
que isso é responsabilidade total dele. E enquanto ele não tomar uma atitude diferente, não ressignificar o seu olhar para aquele resíduo que ele produz, que aí ele começa a repensar o que ele está consumindo, né? Não só separar corretamente dentro de casa, mas principalmente dar a destinação correta. Então, o lixo zero é esse movimento do cuidar, né? E é uma meta ética, né? Porque é você fazer o melhor possível. A gente acha que, lixo zero, como que eu não vou ter lixo zero, né? Se tudo que eu compro, eu tenho uma embalagem plástica, se tudo que eu consumo tem um papel para descartar, e isso precisa de uma mudança de consciência da gente quanto consumidor, cobrar isso das empresas, de que vamos diminuir o número de plástico, vamos diminuir o número de embalagens. Por que que uma roupa tem que ter 4 embalagens? Então, passa muito por esse processo, muito mais do que a gente só separar em casa um lixo seco e um lixo úmido. É um movimento de toda a sociedade. Então, tem que ser um movimento onde todos juntos realmente comecem a se responsabilizar por tudo. Pelo que você gera, né? As empresas, como estão sendo feitas as embalagens, é possível reciclar ou não? Como que a gente pode fazer para entender melhor esse processo de separação? Porque hoje acho que a gente consegue ver muito ambientes comuns, lixo seco e lixo úmido. Nas nossas casas, ou na maioria das casas, a gente separa lixo seco e lixo úmido. Com esse conceito de lixo zero e do que a gente produz dentro de casa, como que a gente pode começar a pensar outras formas de diminuir esse lixo, de separar esse lixo? Essa é toda a questão, né? A gente tem legislação desde 2010 sobre separação de resíduos, a responsabilidade de cada um. E agora, num decreto de 2022, essa lei foi bem clara. As prefeituras têm que recolher, é obrigação das prefeituras, recolher os resíduos separados conforme devem ser separados. O conforme devem ser separados é pelo menos em 3 frações, que antes a gente separava só o seco e úmido, né? Aí úmido ficava aquela meleca, né? Resto de comida, não sei o quê, folhas, muito líquido, papel higiênico, não sei o quê, baraná, resíduo de banheiro. E no seco a gente, pelo menos, já sabe que tem que separar isso para o catador, né? As caixas de leite, tudo limpo, latas, tudo isso é precioso, né? Vale muito dinheiro. O que é muito importante que é o lixo seco estar limpo, porque a gente ainda vê garrafa de Coca-Cola, enfim, qualquer refrigerante com resquício, com garrafa de bebida com resquício ali, né? Então, só para ressaltar aqui, gente, que Só aproveitando o ponto, aproveita e explica pra gente, se que é mais entendido desse assunto do que eu, o que acontece se mantém esse resto de líquido aí? A Marília falou, né? O mínimo é o lixo seco, limpo. Esse lixo, quando ele tá limpo, sem esse resquício de bebida, de óleo, o catador ele consegue receber, levar para dentro da cooperativa e fazer uma separação. Se ele está com resquício, líquidos ou de gordura ou de qualquer coisa que seja, ele vai contaminando os outros itens que estão ali dentro, que eles não são lixos, né? Eles são insumos. Então, a gente vai gerando contaminação que atrai bichos. Então, você inviabiliza que isso realmente vire um insumo. Então, a gente aumenta o número de lixo e diminui o número de insumos e o número de resíduos, que podem virar outras coisas, né? Uma garrafa PET, ela pode virar lã para fazer gorro, para fazer casaco, ela pode virar tecido para fazer sapato. Quando ela está contaminada, ela não pode virar. E aí, Marília, termina o efeito multiplicador da coisa. Você tira demais o valor do resíduo. Mas você falou uma coisa muito boa. Eu acho que é interessante, na nossa conversa aqui, a gente começar explicando, assim, talvez, alguns conceitos. Então, o que é lixo, né? Que a gente chama de lixo. Nas nossas campanhas todas do Separe o Seu Lixo, eu chamo de lixo. Porque as pessoas estão acostumadas com lixo. O lixo não me importa, não me interessa, eu ponho lá no saco preto, a prefeitura leva. Só que isso é responsabilidade nossa.
E agora muito mais. Bom, então lá, o que é lixo? Eu vi uma frase muito boa. Atrás de todo lixo tem muito resíduo. Antes, quer dizer, você pode recuperar resíduos antes de tudo aquilo virar lixo. Porque o lixo é uma mistura de tudo. Quando eu misturo coisas que são recicláveis com coisas que não são recicláveis, faço aquela meleca, isso é lixo. Você falou uma coisa muito importante. Quando eu separo, eu tenho resíduos. Então, eu tenho agora o resíduo orgânico seco, o resíduo seco, que é um material reciclável que volta para a indústria. E como você explicou muito bem, ele tem que estar limpo. Tem uma frase de uma amiga minha que eu acho que é ótima. Ela pergunta assim, você teria coragem de colocar a mão no seu lixo? O lixo seco é aquele que daqui a 5 anos você pode ter certeza que você pode enfiar a mão naquela sacola. Porque ele está limpo, entendeu? E assim ele ganha valor na indústria. Então, enfim, é uma coisa, não atrai vetores, doença, perfeito. Agora tem uma outra fração do resíduo que ela é fundamental separar. Chama-se orgânico. O orgânico é aquele lixo molhado que a gente fala. Você vem da feira e pega, lava suas folhas todas, vê o que sobra. Termina o seu café da manhã, se você gosta de fruta ou o almoço, e vê o que sobra de casca. Aquilo tudo é a coisa mais preciosa daquilo que nós chamamos de lixo. Aquilo é o resíduo orgânico, que ele vira um adubo. Para compostagem, que é o que adubo. É para compostagem. E isso é 50% do que eu gero, é o mais pesado. E aí o que fica é só o rejeito. Aí esse meu lixo fica limpinho. Porque o rejeito é o quê? É aquele material do resíduo de banheiro, poucas coisas, um plástico sujo. Um rejeito importantíssimo de falar para vocês, que não é reciclável, é sacolinhas de chips. Infelizmente, hoje isso não é reciclável ainda e existem aos milhares. Além de entupir as veias da criançada, porque aquilo é tudo gordura hidrogenada, ele ainda nem é reciclável. Prejudica o planeta. Ou seja, problemático dobrado, né? Ixi! Entope a gente, entope o planeta. Então, qualquer embalagem dessa prateada por dentro, como tipo de pó de café, infelizmente, ela tem que ir para o rejeito. Por enquanto, ela não vai. Mas você pode fazer outras utilidades, né? Local para fazer como? Aquele lixo ali, né? Que é o rejeito mesmo. Que é o lixo do banheiro, o guardanapo sujo. Isso é o rejeito. Pó de café, casca de ovo, casca de banana. Tudo orgânico, maravilhoso. Todo o resto da comida, aquela comida que sobrou, aquele grão de arroz que sobrou no prato, mesmo temperadinho. Para onde que isso vai? Isso vai tudo junto? Então, agora vamos explicar direitinho sobre essa questão, porque, como eu disse para vocês, a gente não tem a prefeitura fazendo coleta seletiva como deve. Recolhendo o seco, recolhendo o orgânico em outro dia, que isso aqui está longe ainda da gente, não recolhe nem o seco, né, direito. E recolhendo o rejeito. Muito bem, a gente é que tem que dar a destinação. Com seco é fácil. Eu procuro um local, um PEV qualquer, né, procuro um catador, falo... É isso que eu ia falar, o mais fácil é o catador, que geralmente está mais perto da gente. Passa aqui todo dia, meu querido, passa aqui e pega meu resíduo reciclável seco. Pronto, encontrou na rua, irmão, ó, tem umas latinhas aqui, vem comigo pegar. Com certeza, essa é a nossa atitude. Então, o seco tá fácil, porque tem catador até dizer chega, em todos os lugares. A gente vê eles nas esquinas, à noite, abrindo os latões de resíduo para catar. E isso é absurdo. Absurdamente, desumano, né? Assim, revoltante para a gente, enquanto sociedade que tem alta informação. Por que não está separado ali dentro para ele? Olha que falta de solidariedade. Bom, muito bem, isso é uma outra questão. O orgânico, como eu tenho separado? O que eu chamo de orgânico limpo. Então, no meu resíduo doméstico, sobra muito pouco de resto de comida. Resto de comida sobra muito em restaurante, não sei o quê, e que aí é outro tratamento, entendeu? Que você vai para compostagem também, mas é um outro processo, tem que ser um processo de coleta diária, ou congelar aquilo. Mas o orgânico limpo é possível você fazer dentro de casa. Eu moro num apartamento. Eu resolvi que eu não ia mandar mais meu resíduo reciclável para o aterro sanitário, porque nós estamos pagando muito caro por isso, de todas as formas, né? Com grana
e com esse efeito estufa absurdo. Então, muito bem, eu não mando. Então, é minha responsabilidade. Eu arrumei um balde de margarina, daquelas coisas que entopem, né? Que em padaria tem muito, bem, porque ele é bem tapado, aquele balde. E ali eu junto até 15 dias dentro da minha casa, eu ponho cascas de legumes, todas as verduras, todas as cascas cruas, certo? Casca de ovo, borra de café, o filtro do café, filtro de chá, aquelas coisinhas. Muito bem, mas não coloco o resto de comida nenhum. Porque se eu colocar o resto de comida ali, eu vou contaminar esse resíduo que pode ficar dentro desse meu balde fechadinho durante até 15 dias. E depois eu levo para o local de compostagem. Nesse balde, a gente pode colocar também, por exemplo, eu tenho flores na minha casa. Pode colocar. Né? Folha. Só não pode colocar ali para ficar dentro da sua casa esperando a compostagem resto de comida. Nada que foi processado. Foi para o fogo, ganhou sal, óleo, não sei o que lá. Não deve. Mas você vai me perguntar, resto de comida não é orgânico e não é reciclável? Lógico que é. Orgânico e é reciclável. Mas só que tem desse processo que nós estamos tentando fazer, da gente entregar esse orgânico para uma compostagem, eu prefiro guardar só, porque é o mínimo o resto de comida. Para mim, né? E o resto de comida também tem o tempo para você levar também muito reduzido, né? E esse é outro problema. Exato. A logística teria que ser entrega todo dia lá para compostagem, isso praticamente. Né? Existe uma forma da gente fazer, inclusive, essa compostagem dentro de casa. Né? A gente pode... Tem umas composteiras que a gente compra, e isso poderia ser um incentivo, por exemplo, para condomínios terem pequenas áreas de compostagem para... Gente, todo condomínio tem área verde, né? Para adubar a sua própria área verde. Isso é uma falha que a gente tem na nossa legislação. Eu considero isso... Hoje eu falei sobre isso. Eu falei, gente, está mais do que na hora qualquer prefeitura exigir que qualquer projeto de prédio, seja o que for, tenha um tratamento responsável para o resíduo. Tenha local de destinação, tenha local correto de destinação. Que você sabe, nessa filosofia lixo zero, e lá nas escolas, a gente nem chama de lixo mais. É residuário. Ó, aqui é a casinha do plástico, do papel, não sei o quê, baraná. Então já é um tratamento. É uma ressignificação de olhar o lixo. E gera também uma logística única, que é o da construção. Porque se você pensa que, de repente, você vai colocar uma água de chuva para ser tratada, para ser usada, por exemplo, na descarga, por exemplo, vai colocar um painel para captar luz solar e gerar energia. Depois Tudo de pensar isso. no resíduo. No final das contas, você praticamente não precisa de logística naquele condomínio para tirar a coisa para fora. Não precisa entrar nem sair nada, né? Lógico, com certeza. É a famosa economia circular, né? Tá tudo ali sendo reaproveitado. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você falou que você coloca nos baldinhos. E você leva para onde? Aí que vem esse projeto que a gente começou a construir lá no início de 2023, que chama... A gente fez isso na Prainha, um ano inteiro de reunião com a comunidade. E, paralelamente, eu fiz isso na Barra do Jucu. Comecei a conversar com a comunidade, né? A gente tem uma comunidade muito forte na Barra. E eles compraram a ideia. O ano passado, na Semana Lixo Zero, em outubro, a gente começou a conversar em março. A gente já conseguiu... já tinha esse espaço, conseguimos esse espaço e já fizemos o primeiro tombo do baldinho. Iniciamos a nossa primeira leira de compostagem. A gente faz uma compostagem pelo método UFSC, então é uma compostagem muito simples de fazer. Ela exige que uma vez por semana a gente esteja lá e o nosso trabalho é em torno de 2 horas, 3 horas, entendeu? Trabalhar ali aquela compostagem. Então, toda semana eu levo lá na Barra do Jucu o material, o resíduo reciclável orgânico, e outras famílias que compraram a ideia também fizeram. Você falou, né, que vocês conseguiram esse espaço lá na Barra do Jucu. Aonde que é esse espaço? Como que é esse processo, né? Explica melhor um pouco o que é o projeto. É o Rumo ao Lixo Zero. Vou Isso. explicar o que é Rumo ao Lixo Zero. E é o que a gente estava falando. Vocês estavam até comentando, mas o que é lixo zero? Não vai ter lixo? Né? E eu também duvidava disso no início. Mas para você ser um
uma empresa, uma casa, uma pessoa, lixo zero, você tem que desviar do aterro sanitário até 90% que você gera. De 80% a 90% já está sendo considerado lixo zero. Você não consegue desviar tudo, como a gente acabou de falar, né? O chips, o papelzinho de chips não é reciclável ainda. Mas então, você desviando até 90%, você é considerado lixo zero. Então, eu tenho que olhar o meu consumo para o que eu estou gerando daquele resíduo. E eu tenho que pesar isso, tem toda uma metodologia. Pesa no primeiro mês tudo que você gera. Manda tudo para o aterro sanitário. Aí você começa a separar, gerei de seco isso, gerei de orgânico X quilos, e o rejeito meu foi 15% daquilo tudo que eu gerei, porque o rejeito que vai para aterro mesmo é muito pouco. Aí a gente começa a ter consciência disso aí, entendeu? Então, o objetivo do lixo zero é você desviar de aterro sanitário todo o material que é reciclável. Então, como eu disse a vocês, o nosso resíduo doméstico dentro de casa são percentuais comprovados no Brasil inteiro, é uma média. O que a gente gera, se você fizer isso na sua casa, uma semana e separar, você vai ver que é esse percentual, mais ou menos. 35% do que eu gero é material reciclável seco e deve ir para a Associação de Catadores. 50% do que eu gero é material orgânico. Esse orgânico limpo que eu falei para vocês, dentro de casa. Estou falando dentro de casa, doméstica, o resíduo domiciliar, tá? 50% é o orgânico limpo, que eu posso levar para uma compostagem. E 15% apenas é rejeito, entendeu? A prefeitura precisaria passar uma vez por semana só pela nossa casa para pegar esse rejeito. E tem um ponto aí que a gente está tratando do lixo do dia a dia, e muitas vezes a gente fica brigando e falando do lixo eletrônico, que basicamente você não manda fora. Também que tem que ser separado e tem que ser entregue no local correto. Tem que ser separado, vai ser entregue, mas você troca uma TV uma vez por ano, a geladeira uma vez a cada 10 anos, é um lixo que você não gera todo dia. E eu vejo muita gente preocupada com a geladeira, com a TV, com o computador, que você troca de 2, 3 anos, mas não está preocupado com a lixeira do dia a dia. Então a gente tem que ter dentro de casa 3. Uma para o seco, uma para o orgânico e outra para o rejeito. Agora aí você vai falar, como eu vou dar saída nesse orgânico? Essa é a questão. Lá nesse projeto, eu e minha irmã temos esse terreno na Barra e a gente resolveu de comum acordo fazer esse projeto lá dentro. Era um terreno que não estava sendo usado. Então, a gente fez essa compostagem, sempre construindo com aquele grupo a ideia da gente aplicar esse composto, fazer uma horta, né? Mas e aí, isso... Então, vocês têm uma horta. Você comentou de área verde do condomínio, vocês têm uma horta, vocês cuidam, como é que é isso? Não, a gente está começando isso, porque a compostagem começou em outubro do ano passado, já deu resultados, né? A gente já abriu a primeira leira, tem adubo. De 522 quilos de resíduo que a gente colocou nesse local, resultaram 122 quilos de adubo da melhor qualidade que você fica querendo sentir o cheirinho dele o dia inteiro. Maravilhoso. Então, agora vocês estão começando a horta. Mas, para esse trabalho, é muito importante esse engajamento da comunidade, né? Não adianta estarem vocês duas com um baldinho e com um terreno. Como que foi esse engajamento dessa comunidade lá da Barra do Jucu? Partiu de um trabalho com a escola, de um trabalho com os moradores? Com os moradores, e também a escola tem um trabalho já forte nesse sentido, que o diretor já faz compostagem há muito tempo, acredita nisso, então foi mais fácil. Uma escola lá, Tufinader, de 1.000 alunos, já praticam, entendeu? Então foi mais fácil esse engajamento. Mas, basicamente, com alguns moradores, que não são todos. O grupo lá que a gente fez inicial é muito grande, mas vocês sabem que nessas coisas, assim, uns podem, outros não podem. Então, tem sempre 3 ou 4 que pegam o boi pelo chifre, né? Então, a gente teve uma pessoa que se dispôs a ir lá toda sexta-feira, agora é quinta, toda quinta-feira, receber o resíduo, mexer aquele negócio, que é uma vez por dia, uma vez por semana, 2 ou 3 horas de trabalho, eu diria. Então, esse cara vai lá toda quinta-feira e recebe o resíduo
e a gente está conseguindo produzir a compostagem. Mas é muito difícil o engajamento das pessoas, porque as pessoas não têm tempo. É mais fácil a gente construir a coisa juntos, nesse sentido, pagar pessoas para trabalharem, entendeu? Quer dizer, tornar o espaço autossustentável, né? Que está todo mundo precisando de um alimento orgânico. Mas existe um engajamento da comunidade de fazer a separação e levar um baldinho. Tem que ter. Né? Acho que esse é o principal engajamento que a gente precisa ver ali daquela comunidade local. Mas é devagar. Como é que é esse balde? Você chegou a comentar com a gente da questão da margarina, né? Balde ali de margarina. Como é que é? O que ele precisa ter para ter essa seleção de forma efetiva? Quais são as características? Como é que você organiza isso ao longo da semana para ir juntando ali? Eu faço o seguinte, lá na minha pia, eu ponho 2 coletores pequenininhos. Um para o rejeito, que em cima da pia toda hora tem rejeito. Um papel sujo, guardanapo sujo, você põe ali, né? Plástico sujo, coisa suja. Esses prateados, enfim. E ponho um só para o orgânico, limpo. Baldinho pequenininho na pia toda hora, porque descasco com a coisa, aí vai a casca ali para dentro. Vou juntando tudo nesse baldinho. E lá na minha área de serviço eu tenho um balde maior, entendeu? Grande, desses de margarina, bem tapado. Que aí eu só chego lá e derrubo tudo que estava lá nesse baldinho da pia, vou alimentando com o baldinho da pia, entendeu? Super prático, que a gente gera esse orgânico só na pia. Então, quer dizer, todo mundo tá ali ou pela cozinha, ou pega uma fruta, não sei o que lá, põe a casca. Gente, gera um adubo tão potente, maravilhoso. É inacreditável. Dá até outro sabor para fruta, né? Para fruta, para legume, para verdura. São alimentos saudáveis, né? Comida de verdade, né? Não tem agrotóxico. E deixa eu te falar uma coisa, você falou do tombo do baldinho. O que é o tombo do baldinho? É essa ação que a gente faz toda semana. A gente vai lá e tomba o baldinho dentro da leira. A leira é um espaço, assim, um retângulo de madeira, tipo de... como aqueles negócios que eles põem embaixo, pallets, aqueles negócios, assim, faz o quadrado, põe galhos dentro, a gente joga toda semana o nosso resíduo, né? Põe muito material seco em cima, praticamente o dobro. De folhas secas, isso é que tem que ter, porque tapa aquilo e não deixa vir mosca nem nada. Tem que tapar bem o resíduo que você está jogando, mesmo que seja limpo. Tapa bem com folha, joga 2 vezes o tanto de folha, depois faz uma outra capa com grama cortada, seca, né? Todo mundo corta grama, aquilo sobra muito. E pronto, tapa com plástico para não chover e deixa ali. Uma semana depois você abre aquilo tudo, mistura, já está decompondo. Você já vê a decomposição. É lindo e cheiroso, entendeu? E aí você joga de novo, abre um buraco, faz a mesma coisa. Joga tudo, tá pronto. E hoje vocês têm algum outro parceiro para esse projeto lá na Barra do Jucu? Ou vocês estão indo, por enquanto, ainda na garra, vocês duas, agora esse engenheiro agrônomo? Os parceiros são esses 4 voluntários que estão lá, dia e noite, faça chuva, faça sol, estão lá. E aí, eu tenho uma empresa de publicidade, né, MP, convenci meus sócios, né? Importante. Importantíssimo, a entrar nesse projeto. Eu falei, gente, a gente quer demonstrar tanto que o fazer, a gente quer fazer um modelo, entendeu? O investimento financeiro a gente paga, assim, também uma coisa simbólica para esse técnico agrícola que está nos ajudando, mas é simbólico, deveria ser muito mais, mas a gente quer transformar no projeto, que coloque com valores que são saudáveis para todo mundo, para pagar um técnico, a pessoa que está trabalhando lá, né? Mas a gente tem feito isso, a MP que está investindo, entendeu? Então, parceiro de investimento é a MP Publicidade. É uma iniciativa do Movive e da MP, né? E a gente está realizando, e junto com a escola também, que nós estamos fazendo lá, iniciando um processo de compostagem mais amplo para os alunos trazerem, né? Porque eles já fazem com o composto da escola, entendeu? Com o que sobra, eles já fazem lá. Mas agora incentivando os alunos a trazerem de casa também e fazer horta. Trabalhando, inclusive, um processo de educação ambiental, agroecológica com esses alunos, né? Com certeza. Que eu acho que é um caminho importante aí, quando a gente fala de um projeto, então, né? Tipo esse de Rumo ao Lixo Zero, a gente está falando de um projeto que ele traz solução social, ambiental, econômica. Todas.
Não é à toa que diz que o lixo zero ele tem uma meta ética, né? Que é essa sua atitude em relação a isso, né? Você tem que ressignificar seu olhar para tudo. É uma meta econômica, porque o Rodrigo Sabatini falou uma coisa interessante. Não pode ser um processo bom aquele processo que você desperdiça lá no final. Então, você tem que promover a economia circular. Você tem que ter um processo onde tudo é reaproveitado por outra forma, entendeu? Então, é isso que tem que acontecer, né? E você gera emprego, né? Você gera emprego Muito principalmente para a população E mais alimentação. vulnerável. E alimentação de qualidade, né? Para quem passa por um processo de vulnerabilidade econômica, vulnerabilidade solução. ambiental. Imagina essas periferias com tanto espaço, entendeu? Com tanto terreno, as prefeituras deveriam estar investindo maciçamente nessa solução para o orgânico, entendeu? Ao invés de mandar enterrar. Ó, já fica aí uma dica, novas gestões eleitas, né? Vamos começar a pensar nisso. E para quem que quer apoiar o projeto, quem quer conhecer mais, quem quer, de repente, entender como é que funciona para começar a implementar, como que chega e como é que faz? Bom, melhor é conversar comigo, por enquanto. Mas pode... a gente tem um Instagram, @, né? Separe o Seu Lixo. E tem um site também, o Separe o Seu Lixo, né? Que aí é interessante procurar lá. A gente tem tudo isso que a gente está falando lá no site, tem tudo isso que eu falei bem explicadinho, entendeu? Como é que são as separações, como destinar, como você pode solucionar. É legal. Então, qualquer pessoa que quiser começar a contribuir e levar um baldinho, entra lá no Instagram, no Separe o Seu Lixo, que vai conseguir achar informação. Sim, pode entrar lá no Instagram, colocar o recadinho, mandar me falar, entendeu? Aí a gente vai falar, você está onde? Se estiver na Barra, é mais fácil, pode levar. Se estiver fora, porque a gente tem limitação de pessoas, a gente não tem dinheiro para pagar alguém que trabalhe lá direto. Nós estamos, sim, investindo nesse técnico agrícola e numa pessoa que está trabalhando e fazendo manuseio da horta. Mas a compostagem ainda é voluntária. Então, nós não temos ainda como expandir muito, né? A gente está expandindo devagarinho. Por quê? Nós queremos fazer daquilo ali um exemplo, um modelo a ser replicado em que cada bairro... Por quê? A logística, por que a compostagem tem que ser localizada? Porque a logística é muito caro para você transportar o orgânico, ele é pesado, entendeu? É uma logística muito difícil. Então, tem que ser essa logística da proximidade. Então, evita custo com esse trânsito do resíduo e ele está ali localizado. Então, a gente quer fazer um exemplo. E esse espaço de agroecologia também ser um exemplo para as pessoas poderem replicar, porque ali está tudo plantado de acordo com a ciência para aquilo dar certo, entendeu? E com o que falta, bom, enfim, é uma questão pensada. Então, a gente quer ceder mudas no futuro, quer que seja modelo, que as pessoas estejam lá e olha aquilo para replicar. Então, é muito importante que as pessoas entendam também que cada bairro, cada comunidade tem a sua realidade e que um projeto desse precisa ser pensado para a realidade daquele lugar. Isso aí, exatamente. É isso, Marília, quero agradecer a sua presença aqui. Volte sempre e traga boas notícias quando você voltar aqui numa próxima, porque o projeto que vai evoluir tem um bom caminho pela frente. Valeu, Couto. Muito obrigada. Obrigado pela atenção de vocês. Valeu, Lice. Parabéns aí. É isso, e Obrigada. fica aqui sempre o nosso convite para vocês irem ouvir os nossos outros episódios lá em eshoje.com.br. O ES Ovo tem edição e apresentação de Eduardo Couto, a curadoria de Lícia Mesquita e também o jornalismo de Carol Boeri, direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Gente, aquele abraço e até a próxima. Deixe seus comentários em eshoje.com.br. É lá que você se mantém informado
todos os dias. Nos siga também nas redes sociais e em nosso canal do YouTube, @ESHoje.